Boa tarde. Como o Rafael disse, o que eu vou compartilhar aqui com vocês ao longo das minhas ideias, das minhas reflexões, é muito importante, e eu vou reforçar isso ao longo da minha fala, que quando você tiver uma ideia, um insight em relação a algo que você acredita ser válido para colocar em prática, anote. Porque esse pequeno ato, é um grande passo para um processo que chamamos de aprendizagem. Tudo que eu compartilharei aqui, de fato, são conhecimentos complexos. São conhecimentos que, em algum momento, esses conhecimentos causarão um certo desconforto em você. Mas essa é a ideia do processo de aprendizagem. Até que o cérebro humano reconheça que essa informação que vocês estão aprendendo aqui hoje, as informações, desde o momento que vocês iniciaram esse curso, algumas palavras compartilhadas pelo Rafa, em diferentes perspectivas, elas trouxeram desconfortos, em alguns momentos, porém, em outros, um conforto. Porque talvez a sua ideia, o que você acredita hoje de realidade e percepção, isso é um dos fundamentos que a Lisa Feldman, essa neurocientista de Harvard, trabalha, essa construção da percepção que você tem de realidade, ela é muito subjetiva. E é dentro da profissão de vocês, do tratamento que vocês vão compartilhar com os pacientes, com os clientes de vocês, essa será a parte mais desafiadora que vocês terão. Mas, ao mesmo tempo que a parte mais desafiadora é a parte mais encantadora. É a parte mais bonita do processo. Porque, de fato, na percepção do relato do outro, é bonitinho você enxergar aquele ser, o ser humano, como simplesmente outra pessoa. Mas por trás dessa outra pessoa, na essência, existe um outro mundo. Um compartilhamento de um mundo que, a partir da sua reflexão profissional, da sua base clínica, você vai estruturar fundamentos que darão uma nova realidade para essa pessoa. Seja uma dor, seja a construção ou a redução de processos de ansiedade, outros anseios, angústias, tristezas, decepções, arrependimentos. Porque o título dessa palestra, dessa minha fala, apesar de ter o cérebro no início, dentro dele nós temos processos emocionais. Agora, depois do almoço, o seu cérebro, você é o seu cérebro, está investindo energias para você ter a digestão. Então, talvez uma sonolência vai acontecer ao longo da minha fala. Ali um cochilo de 2, 3 minutos, tudo bem. Já, a partir do momento que 5, 10 minutos dormindo, talvez seja a minha fala que não seja tão boa, né? Mas, enfim, prometo fazer o meu melhor aqui. Então, nesse sentido, quando entendemos que esse cérebro, alguns neurocientistas ousam em dizer que é o órgão mais complexo dentro do seu organismo, e na academia, isso dentro da ciência, nos referimos como encéfalo, mas para não ficar difícil e complexo, eu vou falar cérebro, mas é toda uma estrutura, certo? São 86 bilhões de neurônios trabalhando agora para que uma dessas funções que ele faz é você estar fazendo o que você está fazendo agora. Eu acredito que vocês estão fazendo, prestar atenção em mim. Mas você pode estar fisicamente me olhando, não significa enxergando. Porque você pode estar pensando o que você fará amanhã no trabalho, segunda-feira, um projeto, o que você fará no jantar hoje à noite para você. Você está fisicamente aqui. E hoje, na sociedade contemporânea, o mais difícil e desafiador é você estar aqui, com a mente aqui, trabalhando nas ideias compartilhadas aqui. Isso muito da meditação nós encontramos. Vou compartilhar algumas ideias do estoicismo, da filosofia estoica e do budismo aqui com vocês. Do que lá atrás, grandes pensadores já compartilhavam essa ideia, que hoje, através das tecnologias neurocientíficas, nós conseguimos mapear o que está acontecendo dentro do cérebro humano no momento que a pessoa está meditando, no momento que a pessoa está tendo um prazer, orgasmo, assistindo um comercial de televisão, sentindo arrependimento, angústia, dor. E este mesmo cérebro que faz também você questionar e duvidar das coisas. E o meu desejo aqui hoje, como professor e neurocientista, hoje minha área de pesquisa é no julgamento moral, a influência do estresse no julgamento moral, na Universidade Federal de São Paulo, é fazer com que você questione e duvide de tudo que eu falo.
Mateus, como assim? Você está mentindo para nós? Não, o sentido de questionar e duvidar é, poxa, que interessante isso que o Mateus falou, vou anotar. E aí você buscar referências confiáveis que validem a minha ideia ou descomprovem a minha ideia. Porque o primeiro passo de um cientista, de um pesquisador, na essência, uma criança aprendendo, é o quê? A curiosidade. Porém, hoje, as pessoas, eu tenho a leve impressão que nós estamos ensinando, ou uma parte da sociedade está sendo ensinada, a não pensar e refletir sobre, mas apenas seguir a ideia. E quando essa ideia não corrobora com aquilo que eu penso, o que eu faço? Eu cancelo a pessoa, que é muito mais fácil do que você ousar ou empurrar a pessoa ao pensar, a autoanálise crítica, que é o que eu quero que vocês façam. Questionar e duvidar de tudo que eu estou falando, de tudo que o Rafael falou, dos seus colegas aqui estão falando, de tudo que você pensa. Essa é uma das coisas mais belas que nós, seres humanos, nos diferenciamos dos outros animais de outras espécies, que nós chamamos de metacognição, pensar sobre os nossos próprios pensamentos. Olha que louco isso. Assim, já compartilho, logo aqui no início, uma frase, alguns dizem que ser de Platão, outros do seu mestre, Sócrates. Uma vida não questionada não merece ser vivida. Uma vida não questionada não merece ser vivida. De fato, aqui nós podemos nos inclinar para áreas financeiras, a sua área financeira, a condição financeira que você está hoje, econômica, no amor, na profissão, na angústia que você está sentindo em relação a isso. É possível ter mudança? É claro. Heráclito, um grande filósofo pré-socrático, já acreditava. Eu costumo dizer que Heráclito era um neurocientista, é claro, ele não sabia disso, mas ele, há 6 séculos antes de Cristo, já dizia, nada é permanente exceto a mudança. O fato de você não querer mudar já está mudando, porque o mundo está mudando, as pessoas que estão ao seu redor estão mudando. Um outro dia, amanhã, você será um novo eu. A partir do momento que você sair daqui, hoje artigos científicos trazem a ideia de que a cada 40, 50 minutos, novas sinapses são criadas, a comunicação entre os seus neurônios, novas sinapses, não são novos neurônios, tá? A partir do momento que você se expõe à ideia, mas não significa que essas novas ideias serão ideias construtivas. Podem ser ideias maléficas. É o que as pessoas defendem. A ciência só traz maldade para a sociedade. Está errado. A ciência só traz informações, fatos. Agora, o que fazemos com esses fatos? Aí que a coisa começa a ficar interessante. Porque eu posso usar as informações aqui. Vocês podem usar essas informações para ajudar as outras pessoas e, consequentemente, isso que é o mais belo, vocês ganharem dinheiro com isso, ou vocês podem usar para iludir as pessoas, enganar as pessoas e também ganhar dinheiro com isso. Ambos ganham dinheiro. Agora vem a questão da credibilidade, autenticidade, ou como você se enxerga moralmente falando perante as outras pessoas. Ambos os caminhos existem. Sabendo dessa ideia, eu preciso que você seja ignorante para tudo que você fará na sua vida. Seja ignorante. E o que significa ser uma pessoa ignorante? Aqui eu preciso deixar claro algumas ideias. E eu vou compartilhar 3 ideias de um grande neurocientista contemporâneo, e até recomendo o livro dele, Stuart Farnstein. Esse carinha aqui, ó. Esse pequeno livro dele, chamado Ignorância, que ignorância, o não saber, as perguntas, os questionamentos, é a base para todo cientista quando quer iniciar uma pesquisa em relação a algo. E a gente começa com uma pergunta, sobre algo que a gente quer descobrir uma possível resposta. E ele diz que nós, seres humanos, possuímos 3 tipos de ignorância. E dentro desses 3 tipos, nós flutuamos dentro desses 3 tipos de ignorância. Mateus, em que sentido? Temos a estupidez intencional, temos a estupidez intencional, a segunda, ignorância absoluta, e a terceira, a ignorância inteligente. Nós, seres humanos, flutuamos dentro dessas 3 tipos de ignorância. Em que sentido, Mateus? Eu, na hipnose, talvez, eu tenha uma estupidez intencional. Eu acredito que eu sei algo e defendo essa minha crença, mesmo com um especialista como o Rafael compartilhando algo que descomprova aquilo que eu acredito. Mas eu defendo.
É o que nós chamamos de síndrome do ego informacional. Olha que bonito. Aquela pessoa que, normalmente, são familiares, né? Você está com uma crença em relação a algo, e essa crença tem um fato científico, algo que corrobora isso, porém, a pessoa cria um afeto, e confunde o afeto, a opinião dela, com o fato em si. Isso é um dos grandes desafios hoje da sociedade. Vou definir melhor as 3 para você. Estupidez intencional, a famosa devoção às opiniões desinformadas, ignorando ideias, opiniões e informações contrárias. Você fica cego para as outras opiniões, que, na verdade, essas opiniões possuem alicerces de fatos, verdades. Pessoas desse tipo não são esclarecidas das ideias. Fixação por uma única ideia barra crença. São desatentas, intolerantes com opiniões distintas. Sofrem da síndrome do fanatismo ego-informacional. E aqui vem aquilo que eu chamei a atenção de vocês. A pessoa não consegue diferenciar fatos de opiniões. E aqui você pode pensar, Mateus, mas é um pouco chato, né? Você conversar com a pessoa e sempre questionar a pessoa se isso que você está falando não é verdade. Às vezes você tem que fingir uma certa demência, né? Ficar quieto e deixar a pessoa falando, e aí simplesmente, ok, tudo bem. Porque aquela pessoa foi ensinada que isso aqui, apesar de ser um copo com água, para ela é pedra. Que você vai ficar discutindo com um ignorante que isso aqui é um copo com água, é pedra. Aí entra um tipo de ignorância, estupidez intencional. Aquela pessoa defende com unhas e dentes aquela ideia, mesmo que os fatos, não opiniões, os fatos, descomprovem aquilo que você acredita. Isso é muito bem estudado hoje na neurociência cognitiva em construções de heurísticas e vieses na tomada de decisão da pessoa. Quando a pessoa fica cega, por exemplo, você gostou de algo que o Rafael compartilhou aqui, ou algum colega compartilhou com você, e isso tem um afeto próximo com aquilo que você defende piamente, o que você faz? Você vai dar uma googada e vai buscar informações que comprovem essa ideia, o que nós chamamos de viés de confirmação. A pessoa fica cega para as informações que descomprovem aquela ideia dela, e só presta atenção nas informações que possivelmente defendem a dela. Isso é muito bem assim, documentado e, na prática, visto em discussões políticas, por exemplo. Ignorância absoluta. À medida que o conhecimento cresce, nossa ignorância não diminui, mas, muito pelo contrário, criamos a consciência, olha só, a consciência da pequeníssima parte sobre o que sabemos e ampliamos a noção do que ainda é possível e impossível saber. Esse é o famoso paradoxo do conhecimento. Você vai ficando louco de saber, meu Deus, tem muito mais coisas que nós não sabemos do que o que sabemos. E aí você pensa, o que eu faço? Segundo Feinstein, esse tipo de ignorância é um modelo de limitação natural. Dependendo da perspectiva do indivíduo, ela pode ser irritante e desanimadora. Pois a única coisa que você sabe é que há muito mais coisas que você nunca saberá. E, infelizmente, não se pode fazer nada quanto a isso. Não tem como. Exatamente. Ele deu um spoiler aqui do que eu ia falar no final. Só sei que nada sei. E aí vem nesse tipo de ignorância que eu admiro muito. E admiro muito nas pessoas que praticam isso. Esse tipo de ignorância é a fonte do saber. Será ela que fornecerá o desejo incessante de querer saber mais e, o mais importante, com humildade intelectual. Você ter escuta ativa em relação à opinião alheia. Não é só ouvir, é escuta ativa. A ignorância inteligente define uma condição particular do conhecimento, a ausência de compreensão de um fato, uma falta de clareza, insight sobre algo. Talvez aqui, se eu compartilhar uma ideia com ela, com certeza, ela vai ter uma visão dela na perspectiva do que tudo que ela já vivenciou, e esse tudo que ela vivenciou, ela vai formatar, encaixotar, se podemos dizer assim, e compartilhar a ideia comigo. Talvez isso seja um estímulo para que eu possa construir uma realidade melhor do que eu entendo. O que na filosofia clínica, estou na metade da minha graduação também em filosofia, estou fazendo uma pós em filosofia clínica, para poder atender as pessoas nessa construção de sentido existencial, depressão, ansiedade, mudança de comportamento. Na filosofia clínica, nós chamamos isso de historicidade.
entender tudo aquilo que você trouxe da sua história, baseado em 3 fatores: fatores biológicos, psicológicos e socioculturais. Esses 3 fatores formam a percepção que você está tendo agora. No momento que eu comecei a pronunciar minhas palavras, você já categorizou a minha imagem em relação do que é um professor, de que é um neurocientista. Quando às vezes eu posto na rede social eu dançando funk ou dançando axé, os meus alunos mandam mensagem: professor, você dança funk? Você dança axé? Talvez, se eu falar aqui para você que eu gosto de funk, às vezes eu escuto um MC Livinho, um Léo Santana, dependendo do movimento, né? Às vezes da batida você está dando uma dançadinha meio sigilosa. O fato é que você cria uma categoria do que é um professor neurocientista e coloca numa caixinha o que é. E aí vem a mensagem: nós somos seres preconceituosos. O cérebro humano é um processo inato dele ter preconceito. E é um assunto polêmico. Quando eu compartilho isso com professores, eles já viram a cara, falam: Mateus, que isso? Não pode ser preconceituoso, mas nós somos, faz parte, é importante. Se eu chego aqui e vejo que o ambiente onde eu estou não favorece aquilo que eu imaginava, é algum sinal de alerta. Eu estou criando um preconceito, um conceito antes de conhecer o local. E você tem isso com pessoas também, que não está no seu bando, nós chamamos isso na neurociência evolutiva, na sua banda, na sua tribo. Agora, eu tendo um preconceito aqui dentro, a partir do momento que eu compartilho a minha opinião, utilizo do meu vocábulo, e eu ofendo, aí já estamos falando de discriminação, seja orientação sexual, racial, aí já é crime. É diferente. Saber essas pequenas diferenças, e que eu gosto de ser redundante, esses pequenos detalhes, favorecem a diferença de um profissional medíocre e um profissional mediano. E aqui um profissional, medíocre e um de excelência. Medíocre aqui em referência a mediano. E será nessa busca de querer saber mais e melhor que o indivíduo terá o seu desenvolvimento aperfeiçoado. Uma ânsia de contextualizar melhor as questões e, consequentemente, obter melhores ideias e respostas. Foquem na ignorância inteligente, mas não se esqueça que hoje, agora, amanhã, na próxima semana, até o final da sua vida, você também flutuará nas outras 2 ignorâncias. Na estupidez intencional e na ignorância absoluta. Incline a sua atenção para a ignorância inteligente. Quando você perceber a estupidez intencional, avalie novamente o que eu mostrei no primeiro e segundo slide. Questionar e duvidar do que você acredita. Nesse sentido, Heráclito, como eu disse, foi um grande pensador pré-socrático, mas também, como falo, foi um grande neurocientista. Ele diz: ninguém entra no mesmo rio uma segunda vez, pois quando isso acontece, já não se é mais o mesmo, assim como as águas, que já serão outras. Podemos depois, aqui, ao finalizar minha fala, eu voltar a falar, a mesma palestra, eu vou trazer ideias diferentes. E aí vocês terão outras provocações. Uma ideia similar a quando você lê o livro pela segunda vez. As palavras são as mesmas, mas os pensamentos que você tem, possivelmente, serão outros. Essa é a ideia.